E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai falar um pouco sobre essa notícia que é triste, na real, né? Essa queda histórica do PIB brasileiro. Então, solta a vinheta. De vinheta, eu quero que vai aparecer escrito PIB e ele, pum, cai, né? Então, antes de mais nada, inscrição no vídeo, minhas redes sociais e também formas de ajudar o canal. Ajude financeiramente a apoiar o canal que menos cresce no Brasil. Pode ser PicPay, transferência direta, PicPay, assinatura mensal dos brothers, ou o botãozinho ali, seja membro. A ajuda de vocês é muito importante porque o YouTube, além de desmonetizar o vídeo, sei lá o que ele faz, que o vídeo não vai pra ninguém e quando vai pra alguém a galera não se inscreve. E é isso. Então se inscreve também no canal, ativa a sineta. O que aconteceu? O Brasil ele passou por dois trimestres seguidos com o PIB em queda. E quando isso acontece, a gente entra numa recessão técnica que a gente fala. Para vocês terem ideia, deu quase 10%, deu 9 ponto alguma coisa desse último trimestre. Então o Brasil oficialmente ele está numa recessão técnica. E o ponto é o seguinte, o PIB, né, o Produto Interno Bruto, é todas as riquezas que um país produz, ele é um dos índices que tu usa para averiguar se a economia de um país está sólida, não está sólida. Ele não é o único, tá? Mas ele é um dos que mostra logo na superfície como o país está. Então, uma queda do PIB brasileiro mostra que a gente está muito mal economicamente. Óbvio que nós estamos muito mal economicamente e aí entra a pandemia. A gente não tem como fazer uma previsão, tipo, como é que seria sem pandemia? Até tem previsões, tipo, antes de falar sobre a pandemia, mas eram previsões bem longas, né? Então não teria como. Mas obviamente que não seria 9% essa queda do PIB. Então a pandemia, ela agrava muito esse acontecimento. E daí ela agrava de várias formas. A principal dela é a lógica mais clássica da economia, assim, de agravamento, é o seguinte, tipo, tá, pandemia, da galera não vai pra rua. Da galera não vai pra rua, a galera não consome. A galera não consome e não dá dinheiro pro empresariado. O empresariado, sem dinheiro, não consegue segurar o empregado. O empregado, ele tem que desempregar. Desse cara desempregado também não tem. E isso vai a um ciclo horrível. Muita galera perdeu emprego aí na pandemia. Muita gente tá nos corre pra galera aí de grandes cidades ou capitais, assim, tipo, meu, direto eu observo o aumento da galera que tá na rua pedindo dinheiro, tentando vender bala, sabe? Isso são sinais que a gente vê como a economia de um país tá ruim. O dólar lá em cima, a gasolina cara. Então, tipo assim, é o quadro da dor econômico, tá? É o quadro da dor econômico. E daí, a gente tem que observar uma coisa que é a seguinte. Bolsonaro, o governo Bolsonaro vai usar isso como capital político. E talvez isso como capital político seja bom para o Bolsonaro. Veja bem, estou falando bom para o Bolsonaro. Não se fica, nossa, ele está defendendo que é bom para o Brasil. Não, estou falando que ele pode usar isso como capital político bom para ele porque ele já vem há tempos falando que a economia ia dar um problema se as pessoas continuassem em casa, que as pessoas tinham que sair e etc. Então, duas coisas. Provavelmente não, obviamente, havia ali um grupo de economistas que deviam ter, que avisaram ele, tipo assim, ó, presidente, vai haver uma queda muito grande do PIB se a gente continuar com essas medidas de isolamento. Se a gente não continuar com a medida de isolamento, a tendência é que a pandemia dure muito mais tempo, né? E muito mais gente morra e talvez também seja tão ruim ou até pior. Tá? O Bolsonaro escolheu essa segunda alternativa e ficou falando para as pessoas irem para a rua, para o comércio abrir, para as pessoas irem para a rua, para o comércio abrir, porque ele sabia que ia chegar esse momento. Então ele já estava se blindando, ele já estava se precavendo politicamente. Então qual vai ser o movimento dele agora? Vai ser o que ele foi gerado, eu avisei. Eu falei que a economia ia acontecer isso, porque isso aí é culpa dos governadores, é culpa dos prefeitos. E se essa narrativa pegar, os prefeitos estão ferrados, porque esse ano é eleição para a prefeitura. Eu trago um exemplo até de Porto Alegre. O nosso prefeito aqui é do PSDB e ele tá até que tipo assim, dentro dos milhares de poréns que tu pode botar, o cara tá tentando não sei o que.
Se a base bolsonarista assume esse discurso de culpa da prefeitura, que eles já estavam assumindo, só que agora a gente tem a cereja do bolo para... Esses prefeitos todos vão mudar a postura. E vão mudar a postura, e podem observar, vão começar a mudar a postura de abrir comércio, etc, 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 com essa desculpa de melhorar a economia, tá? Mas na verdade eles vão querer que o voto desse núcleo bolsonarista. Então, assim, não adianta, que eu tava já vendo aí no Twitter da vida, tipo, galera, olha só, uhul, PIB caiu, o Bolsonaro é muito ruim, PIB caiu, o Bolsonaro é ruim. A política ela não se faz, e nunca se fez, na verdade, com razão. A gente está numa época de pós-verdade e numa época de política. A política se faz por essas narrativas, e essa narrativa dele tá avisando há tempo que a economia ia quebrar. Ele só ganha com isso. Ele vai falar que avisou, isso vai exercer pressão nos prefeitos, os prefeitos vão mudar provavelmente as suas políticas, abrindo comércio, mais gente vai pra rua, mais gente indo pra rua, provavelmente vem uma segunda, terceira, quarta, quinta, sei lá quantas ondas, e é isso aí, a gente vai ter que começar a viver em comunhão aí com o risco de pegar uma pandemia e se fuder na vida. Eu acho que é isso que o Bolsonaro acaba fazendo. Então ele vai ganhar de tudo que é lado. Por quê? Ele ganha esse capital da ala dele que não vai largar ele de mão, ao mesmo tempo que ele consegue ganhar uma galera ali mais à direita que talvez, tipo assim, não tô gostando do jeito que o Bolsonaro tá tratando isso aí e tal, né? Mas daqui a pouco dá essa queda do PIB e fala, porra, mas o Bolsonaro tava avisando que isso ia acontecer. O Bolsonaro tava avisando, pô, ele avisou que isso ia acontecer. Olha aí, ó. Pô, não, vou dar mais atenção pra esse cara. Então ele consegue fazer dentro dessa geopolítica não, dentro dessa política dele do caos, né, ele consegue fazer e capitalizar mais ainda politicamente as coisas, tá? Então escreva aqui embaixo se vocês acham que é isso mesmo, se vocês acham que não, se vocês acham que ele vai ser arranhado, a imagem dele nessa pandemia. Eu acho que ele só tá arranhado porque ele já estava arranhado sempre, tá? Essa é a minha análise. Não esquece de se inscrever no canal, ativar a sineta. É importante que vocês passem isso aqui nos grupos de Zap Zopperson, tá bom? Então, era isso. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau. Vem cá, um beijo. Isso aí é a pandemia, tá ok?